Meus amigos, abra comigo nesta manhã a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu lerei o versículo de número 13 e o versículo de número 14, em particular, estas palavras do Senhor da Glória, dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O título desta mensagem nesta manhã é o desafio de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Um tremendo, um grande desafio diante de cada verdadeiro cristão. Em nossa última consideração neste capítulo, domingo passado, nós vimos que o Senhor começa a parte final do seu glorioso Sermão do Monte com um tremendo encorajamento à oração. Se você esteve aqui pela manhã, nós vimos a necessidade de orar com persistência, de pedir, buscar e bater nesta porta em oração, e então confiar no poder de Deus e na sabedoria do Senhor, que conhece todas as coisas e sempre ouve a oração do seu povo. Nós vimos que os discípulos, você se recorda, depois de ouvir este tremendo sermão, palavras que nenhum outro homem jamais proferiu, e se você se recorda como aqueles guardas que foram enviados pelos fariseus e o sinédrio para prender o Senhor Jesus, ao chegarem lá com suas armas e multidão, ao ouvirem o Senhor Jesus, ficaram pendurados em suas lanças, ouvindo um homem que falou palavras que nenhum jamais falou. Imagine você agora com os discípulos que amavam a Cristo, depois de um longo sermão, falando sobre a verdadeira vida de um crente. Eles disseram que nenhum outro homem falou como Cristo falou, mas ao ouvirem aquelas palavras, certamente eles foram tomados por um senso da glória do reino, da vida cristã, e um profundo senso da sua pequenez e da sua necessidade de graça e ajuda do Senhor. Você vê isso acontecendo muitas vezes diante dos desafios da vida cristã. Certo momento, o Senhor ensina aos seus discípulos sobre a necessidade de perdoar uns aos outros, e um deles chega ao Senhor Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu perdoarei aquele que pecar contra mim? Isso tudo, Senhor, 7 vezes? E a resposta é: não te digo 7, mas 70 vezes 7. E logo na sequência a resposta daqueles discípulos foi: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, nós somos muito pequenos. E aqui estão esses homens e mulheres, tendo ouvido essas palavras gloriosas do Senhor sobre as bem-aventuranças, a oração que nós devemos trazer diante do Senhor, a justiça do reino que deve exceder a justiça dos fariseus e escribas, e eles são tomados por um senso de profunda incapacidade, vendo sua pequenez diante dos padrões santos e elevados colocados por Cristo diante deles. E então nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, sabendo isso, sentindo, percebendo isso, os encoraja grandemente no versículo 7, dizendo: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E então uma poderosa promessa no versículo 8, de que se eles orassem assim, aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E nós vimos também como do capítulo 5, do versículo 1 até este capítulo 7, o versículo 12, a natureza radical e não comum do reino de Deus. A vida de justiça requerida de um cidadão é delineada aqui de uma maneira muito poderosa e minuciosa pelo Senhor Jesus Cristo Salvador. E nós chegamos então, meus queridos amigos, nesta manhã, a esta porção do versículo 13 ao versículo 14, onde o Senhor Jesus faz um tremendo apelo, se não uma grande advertência a respeito do compromisso de seus discípulos de abraçarem e de se comprometerem com tudo aquilo que eles ouviram neste glorioso sermão. Aqui está essas palavras do Senhor. Ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que palavras, não é? Essas palavras do Senhor Jesus Cristo são muito profundas, são muito desafiadoras. E aqui, meus queridos amigos, o objetivo do Senhor Jesus Cristo neste Sermão do Monte não foi apenas de informar os seus discípulos, e nestas palavras finais o seu objetivo é persuadi-los, é instar com eles a que abracem tudo aquilo que ouviram e que vivam pondo em prática tudo aquilo que aprenderam neste Sermão do Monte.
É uma palavra agora não somente dirigida ao círculo interior dos discípulos, mas àquela multidão que lá no início do sermão, no capítulo 5, versículo 1, vinha distante se aproximando, enquanto os discípulos já estavam próximos. Elas estão ali neste final do sermão. Nós não sabemos quanto tempo levou o Senhor Jesus para comunicar estas palavras, mas naquele momento final que se inicia aqui no capítulo 7, a partir do versículo de número 13 em diante, as multidões já estavam próximas ali, sentadas umas do lado das outras. E o Senhor Jesus Cristo como que levanta os seus olhos de seus discípulos e olha talvez para a imensa multidão, e Ele dirige essas palavras não somente ao pequeno grupo dos discípulos, mas a todos aqueles voluntários, seguidores, candidatos a discípulos de Cristo Jesus. E Ele diz a eles, depois do sermão ser concluído: entrai pela porta estreita. Esse é um chamado ao verdadeiro discipulado, a uma escolha radical, se eu posso colocar nesses termos. Queridos amigos, Ele não deixará, o Senhor Jesus Cristo não deixará que você e eu escapemos das implicações do seu sermão. Pense sobre isso. Ele não estava ali apenas anunciando verdades etéreas, elevadas. Ele aplica a sua palavra. E essa é uma característica de todo verdadeiro pregador da palavra do Senhor, e aqui está um modelo para um pastor, para um pregador, que verdades devem ser aplicadas. Ele comunica estas doutrinas gloriosas, e então ele passa a aplicar e a urgir e a instar com aqueles homens e mulheres, e comigo e com você nesta manhã, sobre as implicações deste grande sermão. Ele não nos deixará escapar das implicações. E essas palavras do versículo de número 13 e 14, é como se ele estivesse dizendo a todos nós: eu concluo aqui o meu sermão, e agora eu coloco diante de vocês, a partir do versículo 13, as implicações destas verdades, e vocês devem decidir o que vocês farão a respeito daquilo que ouviram. E vocês devem considerar cuidadosamente e fazer uma escolha sábia, e diante de cada um de vocês está a vida ou a morte. E isso dependerá da maneira como vocês responderem a estas minhas palavras. E ele começa a aplicar o seu sermão e a urgir com aqueles homens e mulheres, aquela multidão de seguidores que estava diante dele, a respeito da importância, se não da necessidade compulsória e vital de praticar e de implementar tudo aquilo que eles ouviram. O Sermão do Monte, então, passa a ser concluído aqui, é concluído, na verdade, com 4 avisos solenes. E cada um dos quais, desses avisos, é colocado em pares de contrastes. Você já deve ter observado isso. E diante de cada um desses avisos solenes, desses pares de contrastes, eu mostrarei, há também a necessidade de tomar uma escolha, de fazer uma decisão. Este aviso solene é dividido em 4 pares de contrastes. Você percebe, há 2 caminhos aqui, não é? Versículo 13 e 14. Há 2 árvores, versículo 15 e 20. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus para acompanhar e ser um bereano comigo. Há 2 alegações, do versículo 21 ao versículo de número 23. E há 2 construtores, do versículo 24 ao versículo de número 27. E poucas passagens, meu querido irmão, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, são tão forçosas e enfatizam a centralidade da obediência mais poderosamente do que essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos atentar a cada vírgula daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz. Não há uma exortação em toda a Bíblia que seja mais forçosa sobre a centralidade de ouvir e de obedecer o Senhor Jesus Cristo do que essas 4 analogias, essas 4 comparações aqui diante de nós. Queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo começa, e nós centraremos aqui nesse primeiro par, 2 portas, 2 caminhos, 2 andarilhos. E ele diz: entrai pela porta estreita. Que palavras, que figura. Há uma porta estreita diante de nós, não é? Mas veja, é muito interessante, porque o evangelicalismo, ou o evangélico nominal, ele nunca entra pela porta estreita de uma vida de submissão a Jesus Cristo. Essa é a porta estreita aqui. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que está dizendo aqui que pessoas virão a Ele um dia e dirão: Senhor, Senhor, mas nunca praticaram as suas palavras.
Essa pessoa que não se submete à vontade do Senhor, tendo ouvido a vontade do Senhor, é essa mesma pessoa que diz Senhor, Senhor, mas nunca pratica as suas palavras. É a mesma pessoa também que constrói a sua casa sobre areia. E a mesma pessoa que um dia será colocada de lado para longe da presença de Cristo para sempre como um praticante da iniquidade, porque ouviu tantas vezes, mas nunca obedeceu, nunca praticou, e será lançado para longe por conta da sua rebelião espiritual. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que o fracasso daqueles que se dizem seguidores dele, fracasso em abraçar, em progredir nessas verdades que têm aprendido, é que eles colocam em dúvida as alegações do Senhor Jesus Cristo, e ao fazer isso, eles põem em dúvida a sua própria profissão de fé, declaração de serem homens e mulheres convertidos. Mas de uma maneira inversa, as pessoas que experimentam o poder de Deus em sua vida, e como resultado descobrem que a obediência ao Senhor e o deleite na lei de Deus são as coisas mais estimadas em todo o mundo, essa pessoa não é apenas uma pessoa, meu irmão, que está trilhando no caminho para a vida eterna, que entrou pela porta estreita, diz o Salvador, mas ele e ela também é uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas, plantada na palavra, que dará o seu fruto no devido tempo. Esse homem, esta mulher, ilustra o Salvador, também é uma casa que foi construída, fundamentada sobre uma rocha, que é a palavra de Deus, e que irá um dia enfrentar a tempestade da ira de Deus, sem ser abalado, isto é, não entrará em condenação. E esse discípulo se deleitará na segurança de um firme fundamento, uma vida com o selo do senhorio de Cristo Jesus. Você percebe o contraste entre duas vidas construídas na palavra de Deus? E tudo isso é para mostrar a necessidade de ouvir o que Deus diz na sua palavra e de abraçar, de misturar com fé o que Ele está dizendo e pô-lo em prática. Pois bem, aqui nós estamos então nestes dois versículos. E o Senhor Jesus Cristo está insistindo com seus ouvintes para escolherem o caminho mais difícil, o caminho mais exigente, o caminho mais pedregoso na vida cristã. Você já percebeu estas coisas no ensino de Jesus? Ele está comandando os seus discípulos e dizendo: entrai pela porta estreita. Esse é um comando aos discípulos de Cristo. Ao rejeitarem um estilo de vida cristã promovido em nossos dias, que é complacente, que é estéril e que é conformado a este mundo. Este é o significado de entrar pela porta estreita. A porta estreita, meu querido amigo, é uma vida sob o senhorio de Jesus Cristo. E o caminho apertado é a obediência e a submissão do crente à vontade do Senhor. É claro que é. Ele põe estas palavras ao final de um grande discurso, e ele está dizendo estas palavras: esteja sobre o meu senhorio, entrai pela porta estreita, uma vida de obediência e submissão à vontade do Senhor, andai pelo caminho apertado. A vida cristã, meus queridos amigos, é retratado pelo próprio Salvador de uma maneira tão diferente daquilo que é retratado pelo evangelicalismo de nossos dias, pelo triunfalismo de muitas igrejas. Há uma ilustração poderosa aqui nestas palavras, como é característica do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá uma ilustração útil e uma ilustração prática. E ele pinta uma porta, uma cena diante de nós. Aqui estamos nós, andando em uma certa direção, e de repente nós nos deparamos com duas portas, uma à direita e uma à esquerda. A que está do lado esquerdo, talvez, é uma porta larga, com uma entrada muito grande, muito bela, reluzente, como aqueles grandes portões que dão entrada a palácios. Não é apenas uma porta, na verdade no original grego pode ser também um portão, uma grande porta de entrada. E você vê passando por estas portas pessoas sorrindo e alegres, vestindo seus trajes, felizes, entrando por esta porta brilhante, cintilante, por um caminho maravilhoso, gramado, belo, com flores, com atrações várias, para dentro de um caminho de muito entretenimento e belezas aos olhos e aos sensos. Muitas pessoas passando, pequenos e grandes. Essa é a ilustração. E ali, do outro lado, você encontra uma pequena porta, uma portinhola, uma porta muito estreita, muito apertada. É difícil ilustrar essa pequena porta, talvez você já tenha visto
essas imensas portas de aço, de grandes galpões, não é? Que se levantam com motores por serem pesados para que caminhões passem por elas. Mas quando elas estão fechadas, no cantinho ali há uma portinha pequena que você tem que entrar assim. Essa é a porta ilustrada aqui, uma pequena porta apertada. Entrai, ele diz, pela porta estreita, apertada. E por esta porta você vê poucas pessoas passando e uma de cada vez entrando por ela. Não é uma porta que parece atrativa, ela é pequena, ela é estreita, ela é rústica. E o caminho que sai através desta porta em diante também é um caminho apertado, estreito, um trieiro talvez. E é isso que ele está dizendo aqui, o caminho é estreito. Esse é o caminho para dentro do qual você, querido irmão, querida irmã, entrou quando você abraçou a vida em Cristo Jesus. É um caminho estreito, que veio por meio de uma porta estreita, e ali estou eu andando neste caminho. E o Senhor Jesus Cristo dirá, e você entrará por esta porta e andará por este caminho, e você me encontrará ali andando à tua frente. Entrai, diz ele, pela porta estreita. Esta porta, obviamente, é o Senhor Jesus Cristo, é a salvação. Ele é a porta. Ele disse um dia, eu sou a porta que conduz à vida. E este caminho é Ele próprio também. João 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos estavam tristes pela partida do Senhor Jesus Cristo. Eles não sabiam, assim por dizer, para onde o Senhor Jesus Cristo iria. Ele mesmo disse, eu sou este caminho. E nesta jornada para o céu, eu não sou somente a porta, mas o caminho que vocês irão trilhar. É um caminho estreito, meu querido amigo, meu querido irmão. O caminho da vida em Cristo Jesus está ilustrando o Salvador aqui. Bem, duas portas, dois tipos de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo dirige as suas palavras àqueles voluntários a serem discípulos. E também a pessoas que já o seguiam, que já tinham sido salvas, que já tinham entrado por esta porta, e aos voluntários não convertidos. Bem, considere como essas palavras afetaram então cada um destes grupos. Ali está o Senhor Jesus, sentado sobre aquela pequena penha, seus discípulos em volta, talvez sentados em imensa multidão de homens e mulheres, a uma distância em que o eco poderia lhes alcançar, eles ouviam tudo. E o Senhor Jesus dirige essas palavras finais a todos eles, discípulos salvos e aqueles voluntários. E ele começa a diferenciar este grupo como um pastor que passa agora a separar as suas ovelhas entre pessoas que irão buscar e irão seguir, que entrarão por esta porta e permanecerão neste caminho estreito, e aqueles que não irão. Queridos amigos, esta é a realidade da vida cristã. O Senhor Jesus Cristo não deseja iludir a nenhum dos seus voluntários e dizer para ele, entre, venha, será uma vida de bênçãos, Deus tem um plano para você, você não será cauda, você será cabeça, tudo será bom, o caminho estará pavimentado, haverá riqueza, haverá delícias. Ele não engana ninguém, ele diz, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, aquele que não abandona pai, mãe, filha, não é digno do meu reino. Entrai, diz ele aqui, pela porta estreita. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira tão realística, trazendo aqueles homens e mulheres a realidade do reino. E sabe o que ele está dizendo? Você já parou para pensar sobre o que é ser um discípulo? Você já parou para calcular? Você já parou para sentar, se está pronto para ir à guerra? Se você tem condição de construir uma torre e não abandoná-la no meio do caminho? Você está preparado para ser o meu discípulo? As raposas têm os seus covis, os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Aquele que vier a mim experimentará neste mundo perseguição, aflição, no mundo tereis tribulações. Vocês estão prontos a me seguir? Eu coloco diante de vocês a realidade deste reino tão elevado, as bem-aventuranças, a certeza de perdão, o galardão. Mas vocês já pararam para calcular o preço que está diante de vocês? Bem, há dois tipos de pessoas aqui diante desta porta. E o Senhor se dirige a esses dois grupos. E talvez, certamente, aqui nesta congregação, hajam esses dois grupos também. E essas palavras são para nós. Primeiro, uma pessoa não convertida ainda, ele dirige as suas palavras a esses voluntários não salvos. As pessoas que parecem seguir o ensino de Jesus são homens e mulheres que frequentam uma igreja. Às vezes eles estão ali em busca de uma bênção, de um conforto, eles dizem crer no Salvador. Quando estão mal, buscam a Deus, vão à igreja. Deus ouve talvez o seu clamor. São pessoas talvez que frequentam a igreja por muito tempo, cantam na banda, tocam, participam, mas que talvez nunca pararam para considerar o estado de sua alma. Eles nunca passaram por esta porta estreita. E o Senhor está dirigindo a sua palavra primeiramente a eles. Ele diz assim, entrai pela porta estreita. O
Obviamente, entrar pela porta estreita para uma pessoa ainda não salva significa, é claro, buscar a salvação. Buscar com seriedade a reconciliação com Deus, o perdão, a certeza de vida eterna e entrar para dentro dessa realidade espiritual que é a conversão. Entrai pela porta estreita. Ser convertido, querido amigo, experimentar o perdão de Deus e a vida eterna, esse é o primeiro passo, entrar por esta porta estreita para você que não pode afirmar a salvação. É buscar ao Senhor de todo o coração para o perdão e a vida eterna. Porque você ainda está fora do reino de Deus, longe de Deus, condenado por teus pecados se você não passou por esta porta estreita. Mas entrar pela porta estreita para uma pessoa não convertida parece algo muito, muito difícil. Afinal, é uma porta muito estreita. É uma porta apertada, assim parece haver grande dificuldade, não é? A conversão, a salvação, de fato, é uma porta estreita. E a primeira coisa que torna a conversão de uma pessoa difícil é que a pessoa não salva, por muito tempo, ela despreza esta porta. Nós desprezamos, ali está uma porta pequena, rústica, de madeira. Eu tenho que me abaixar, eu preciso me espremer, eu não posso entrar com as minhas coisas, eu tenho que meio que me umedecer para entrar. Quando diante de mim há uma porta gratuita, ampla, eu posso entrar com todas as minhas coisas, maravilhosa, eu vejo que está por dentro dela um caminho, e as pessoas estão ali se divertindo, ela não é atrativa, não é? O reino de Deus não é atrativo a uma pessoa de mente mundana, como eu e você antes da conversão. O que há de belo nessa porta? Uma porta estreita. É difícil às vezes, meu querido amigo, nós dizemos, eu não irei fazer isso, não é para mim, eu vou buscar a minha alegria em coisas materiais, eu não estou interessado, eu tenho minha maneira de pensar sobre Deus. E aquilo que há de mais importante na vida de qualquer ser humano, conhecer a Deus, preparar-se para a eternidade, experimentar comunhão com Deus, uma vida transformada, é visto como algo pequeno, como algo desprezível e é colocado de lado por todos nós. Esta porta é pequena. Quem quer passar por uma porta apertada, estreita, quando você tem uma porta ampla de entrada? Bem, o Salvador diz, isso é um comando, entrai pela porta estreita. Há ainda outra razão porque esta porta da salvação é desprezada. Porque embora o Senhor Jesus Cristo já tenha vindo a este mundo e a salvação que Ele oferece é uma salvação gratuita, dada a quem busca, a qualquer um que se submete ao critério de arrependimento e fé em Jesus Cristo, esse é exatamente o problema diante de nós. Essa porta é estreita porque nós somos tão imensamente orgulhosos que nós não queremos nos humilhar e reconhecer que somos pecadores diante de Deus. E nós dizemos, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu não sou um grande pecador, eu não sou completamente um pecador. E assim essa porta é muito estreita e difícil de entrar por nossa causa. Não porque ela seja difícil realmente de se passar por ela. É algo duro, não é? É algo difícil e amargoso dizer, eu sou um pecador, sim. Eu sou um homem ou uma mulher iníquo. Jesus Cristo é este Salvador. Eu estava errado na maneira como eu vivi e pensei a respeito de Deus, da Bíblia, de Cristo, não me importando com Ele. É difícil reconhecer o meu pecado, a minha ignorância, a minha malícia. E eu preciso clamar por misericórdia. Eu não rogo por misericórdia a ninguém, eu faço as coisas da minha maneira. Eu preciso dizer, eu sou um pecador, eu não apenas pequei, eu sou contaminado, eu sou uma pessoa imoral, eu sou uma pessoa egoísta. É difícil entrar por essa porta estreita, não é? Eu preciso entregar a minha vida pertence a mim, os meus planos, os meus sonhos. Eu preciso ser perdoado, eu preciso ser guiado por Deus, eu não consigo. Oh, queridos amigos, este espírito orgulhoso humano, nós não queremos fazer isso. É isso que torna a salvação de uma pessoa difícil. Eu não quero a salvação que Deus preparou, não que ela seja difícil, é somente difícil de passar neste portão, nesta porta, por nossa causa. Porque esta é uma porta estreita e nós queremos entrar por ela carregando a nossa imensa bagagem. É muito grande, não é, essa bagagem para passarmos por essa porta estreita? Amigo, você precisa nesta manhã, se você não passou por ela, lançar fora esta imensa bagagem do orgulho,
ela não passará, ela não te permitirá entrar para o céu. A porta é muito estreita, você precisa remover estas coisas e lançá-la aos pés do Salvador, aos pés desta porta, e entrar na presença do Senhor. E remover esta atitude que diz: eu não estou condenado, eu não vou ter que encarar a Deus, não é possível que Deus vai me rejeitar. Você precisa abandonar esta ideia orgulhosa. Eu sou uma pessoa que frequenta a igreja, eu canto no coral, eu já fui batizado, eu já ajudei a construir muitas igrejas, eu estou participando. Mas você já passou por essa porta estreita? Você já encarou os teus pecados? Você já disse a Deus: Senhor, eu sou uma pessoa pecadora, um pecador miserável, eu preciso de graça, se eu morrer hoje eu estou condenado. Você já passou por esta realidade? Você já confessou ao Senhor? Esta porta é muito estreita, veja você, porque multidões de pessoas não podem passar por ela ao mesmo tempo. Você terá que fazer isso sozinho, e essa é a dificuldade. Muitas pessoas só fazem o que os outros fazem. É muito triste isso. Se as pessoas em meu redor não se importam com Deus, fazem chacota, eu também não me importo, eu também desdenho. Se é tabu falar sobre Deus na companhia, na escola, na universidade, então eu também não me importo. Esse é o caminho espaçoso, muitos andam por ele e conduz à perdição, diz o Salvador. E há pessoas que se consideram bastante individuais, independentes, não é? Mas não percebem que apenas seguem a tendência social em volta, não percebem que não há individualismo. É realmente interessante observar, às vezes, você bate o olho numa pessoa e você já sabe que universidade ela estudou, que curso ela fez, que músicas e cantores ela ouve, que literatura ela tem ouvido, que canais na internet ela segue. Você vê, apenas ouvir 3, 4 palavras. E nós nos achamos tão independentes, tão originais. E qual é a moda hoje? É ser diferente. Então seja diferente. Todo mundo parece igualzinho, não é sendo diferente. E o orgulho faz isso. Eu só faço aquilo que a multidão diz. Eu tenho as minhas ideias sobre Deus porque eu cresci em um lar que me ensinou assim, mas eu nunca parei para checar se o estado espiritual da minha alma diante de Deus. A multidão inteira não pode entrar de uma vez. É muito triste observar isso. Quantas pessoas são conduzidas para longe de Deus porque não pensam por si só na palavra de Deus. Já vi maridos levarem embora esposas de igreja, já vi esposas levarem famílias inteiras para fora da igreja. Maridos fracos, esposas fracas, que não conhecem a palavra de Deus. Claro, há papéis de submissão, mas você checa a tua alma, meu querido amigo. Você considera a palavra de Deus? Querido amigo, você deveria se perguntar: e quanto a minha alma eterna? E o futuro? E quando chegar aquele dia, quando eu terei, por necessidade, de passar pelos portais da morte, sozinho, em fraqueza, e entrar diante do meu Criador, e ser aceito ou rejeitado por Ele. Pensa sobre estas coisas. Esse é um chamado a você que ainda não veio a Cristo. Ele diz, Ele olha para aquela multidão de voluntários seguidores e diz: primeiro, entrai pela porta estreita. E quando você vai através desta porta, Deus vê o teu coração, e Ele vê o teu arrependimento. Então não brinque, não seja mecânico, não seja frio, superficial diante de Deus. Se arrependa com sinceridade, em verdade. Diga a Ele a tua necessidade de perdão. E creia realmente no Salvador. Passe através dessa porta estreita. Você sabe, às vezes as pessoas perguntam: pastor, como eu saberei que eu entrei, que eu passei através desta porta? Que Deus aceitou o meu arrependimento, perdoou os meus pecados e eu fui salvo. Querido amigo, se você vem ao Senhor Jesus Cristo para a salvação de tua alma, você será também transformado. A salvação não é apenas a remoção da minha culpa e o perdão de meus pecados. Salvação significa isso também. Mas salvação, conversão também é uma transformação de vida que vem do alto. Deus irá mudar o teu caráter e você saberá que você foi mudado. São mudanças tão grandes que acontecem dentro de você, e você sabe que Deus tirou de você coisas que você nunca conseguiria ter tirado, nem desejaria. E Ele colocou em tua vida coisas que você nunca conhecia, nem desejaria talvez. Ele mudou a tua vida, Ele abriu os teus olhos e fez você uma nova criatura. Você tem então uma sede por Deus,
o mais profundo discernimento sobre a vida, o entendimento sobre por que as coisas são como elas são, sobre a palavra de Deus, e você irá agora orar de verdade. E Deus irá responder, e Ele colocará dentro de você esse desejo de orar, de ter comunhão com Ele, de trazer todas as coisas aos seus pés. E você será uma pessoa tão diferente, muito melhor, e as pessoas em volta logo perceberão, possam elas gostar ou não da tua transformação, elas verão que você mudou. E você sabe que não é mais a mesma pessoa. É tão magnífico, não é? Às vezes estranho, que você se sente realmente uma outra pessoa recriada. Os anos vão passando da sua vida cristã e você se sente que aquela pessoa que você era antes realmente morreu. Você é tão diferente. Essa é uma obra de Deus. E você diz: Deus operou dentro da minha vida. Ele mudou a minha atitude, Ele mudou os meus desejos, minha percepção sobre a vida. Eu sei que Ele perdoou os meus pecados. Embora haja tantas falhas em mim, eu vejo Ele me dar o arrependimento novamente, não para a salvação outra vez, mas para vir diante dEle e ser perdoado por minhas falhas. E essas coisas são evidências. Assim, querido amigo, dê a Ele a tua vida nesta manhã, confesse a Ele os teus pecados, e Ele te salvará e você verá evidências verdadeiras. Estas palavras se dirigem primeiramente àquela multidão de homens e mulheres que eram meramente seguidores, voluntários. Sim, você é sincero em seguir, mas talvez você não passou por esta porta, e você deve vir a Ele ainda hoje, antes que essa porta se feche, antes que a luz deste mundo se apague para você e você tenha que subir à presença do teu Criador. Ore ao Senhor, creia em teu coração e venha a Ele, se levante da complacência, clame por vida e salvação. É assim que você passa por essa porta estreita. Bem, eu não quero soar negativo nesta manhã, mas você não deseja ser uma daquelas pessoas desta multidão que o Senhor Jesus está dizendo que haveria de acontecer neste versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontrem. Na verdade, versículo 13, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, observe, e muitos são os que entram por ela. Quão triste ouvir essas palavras, mas quão alentador é saber que há um comando e uma promessa, e você deve passar por esta porta. Essa é a grande questão diante de nós nesta manhã. Mas o Salvador, obviamente, nestes versículos 13 e 14, ele tem em vista também os seus discípulos. Aqueles que haviam vindo a Ele em arrependimento e fé, encontraram vida e perdão. Aqueles que encararam sua distância de Deus e entraram para a presença do Senhor através desta porta que é Jesus. E para eles, o comando de entrar por essa porta estreita é um comando para uma vida cristã consistente. E nessas palavras conclusivas do Senhor Jesus em seu grande, imenso sermão do monte, o Senhor está nos recordando que cada um de nós, depois de salvos, devemos estar preparados para andar como se fosse a vida cristã, andar através de um caminho muito difícil, um caminho apertado, um caminho pedregoso realmente. A vida cristã autêntica, Ele está dizendo, é uma vida de grandes desafios, é uma vida de profundos desafios, reais desafios. Amigo, o Senhor Jesus Cristo irá recordar estes homens e mulheres tantas vezes que a vida de seus discípulos é uma vida de desafios tremendos. Ele diz aqui no capítulo 16 de Mateus, no versículo de número 24, essas palavras: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, então siga-me. Em Lucas 14, 25 a 33, ele diz: ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces,
E não a podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Que palavras tremendas, que palavras desafiadoras. É como se eles estivessem dizendo o tempo todo, Jesus estivesse dizendo o tempo todo: você já parou com seriedade para pensar o significado do meu discipulado e as consequências de entrar para dentro deste caminho? O que implica uma vida verdadeira de um verdadeiro discípulo cristão, em contraste com a vida de seguidores nominais. Você está pronto? Você calculou o preço? Entrai pela porta da submissão ao senhorio de Cristo. Ele está basicamente informando aqueles homens e mulheres que há um elemento favorável e um elemento desfavorável ao entrar para dentro do reino de Deus. Favoravelmente, aqueles que já entraram no reino, tendo encarado seus pecados e vindo a Cristo, eles são bem-aventurados, diz o Salvador, felizes, tremendamente bem-aventurados. Eles possuem um reino que lhes foi dado por herança, eles serão consolados, eles herdarão a terra, as suas lágrimas serão secadas pelo Salvador um dia, eles verão o seu próprio Criador, o Salvador, e estarão para sempre na presença de Cristo. Mateus capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 14, Mateus capítulo 5, perdão. Esse é um elemento tremendamente favorável, mas há também um elemento desfavorável. Eles serão perseguidos, isso é verdade, querido amigo. Eles serão insultados, eles serão caluniados, pessoas falarão mal deles, picharão sua reputação, lançarão lama contra seu nome. E além disso, sobre eles há o peso da imensa responsabilidade. Eles devem praticar e viver uma justiça que excede a justiça de pessoas meramente evangélicas, religiosas, não convertidas. Eles devem amar os seus inimigos, orar pelos que os perseguem, não devem ser super críticos, mas ao mesmo tempo devem saber discriminar. E essas coisas são desfavoráveis, no sentido de que tudo isso vai contra a nossa velha natureza. Por essa razão, ao final do seu discurso, ele dirige as suas palavras a todos os seus seguidores e exorta e comanda a cada um, dizendo: entrai pela porta estreita da submissão à minha vontade. A porta estreita. A primeira coisa que nós notamos nessa porta é que essa é uma vida cristã autêntica. A vida cristã autêntica é uma vida cristã estreita desde o seu início. A porta é estreita e o caminho que sai dela continua estreita. Não é uma porta maravilhosa, tremenda, como é proclamado no meio evangélico de nossos dias, e que daqui a pouco ela vai ficando pequena, curta, estreita. Não, ela começa estreita e ela continua estreita. A vida cristã autêntica não é uma vida que começa larga e conforme segue vai se estreitando. Não, a própria porta de entrada é um chamado a parar e considerar: eu estou pronto a abraçar estas verdades, a ser um discípulo de Cristo Jesus. Queridos amigos, isso nos ensina algo em particular, de importância particular, sobre a maneira como nós apresentamos o Evangelho a outras pessoas, na família, nas ruas, de porta a porta, na escola. No evangelismo do movimento evangélico de nossos dias, você vê isso na internet, na televisão, você ouve as pessoas tentando evangelizar umas às outras, mas no evangelismo do evangelicalismo de nossos dias, não há uma porta estreita. A impressão que se dá é que ser um cristão faz pouca diferença de não ser um cristão. Eles estão alargando a porta de entrada no reino. Você já percebeu isso? O evangelismo hoje em dia não é mais bíblico, ele é estranho. Festas, música, apresentações, coisas belas e maravilhosas, e a doutrina do pecado empurrada de lado, a doutrina que diz: arrependei-vos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, clame ao Senhor por misericórdia. Você é um pobre, um miserável, um cego, um nu, você precisa da justiça de Deus. Essas coisas são ofensivas. Tira o pecado do púlpito, traga palavras maravilhosas, mexa
insufle o ego das pessoas, amplie a porta. Se nós estamos fazendo um bem às pessoas, não é? Uma multidão de pessoas virá. Como atrair as pessoas em nossos dias? Bem, elas são mundanas, elas gostam do mundo, elas pensam que nós somos ETs, pessoas de outro mundo, há uma separação, um golfo, nós somos alienígenas, são pessoas deste mundo. Como é que nós vamos atrair pessoas do mundo para dentro da igreja? Transforme a igreja como um mundo, traga o mundo para dentro da igreja e o mundano virá. Amplie a porta, aumente a porta. Parece que não há uma porta estreita no evangelismo de nossos dias, não é verdade? A impressão que se dá é essa. Mas o Evangelho de Jesus não apresenta esta mensagem, ele nos informa desde o início: você está preparado? A porta para o reino é uma porta estreita, não é algo fácil como levantar a mão, frequentar uma igreja, seus programas, ser participante de uma igreja. Isso não lhe trará para dentro do céu. A mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusivista, dogmática, desde o início ao fim. Muitas pessoas tropeçam e se escandalizam com isso. Eles querem diluir essa mensagem para ser mais agradável ao homem relativista de nossa época. O Senhor Jesus Cristo diz: não podeis servir a dois senhores, o mundo e Cristo, o pecado e o eu, o pecado e o céu, o eu e o Salvador, a sua determinação ou a vontade e o senhorio de Cristo. Portanto, se você me deseja me seguir, diz o Salvador, entrai pela porta estreita. E essas são palavras dirigidas a crentes em Jesus Cristo, a porta da submissão ao senhorio de Cristo. E porque esta é uma porta apertada para a vida cristã e um caminho apertado, obviamente, meu querido irmão, minha querida irmã, aqueles que abraçam o caminho estreito do reino devem deixar para trás muitas coisas. Para entrarmos por esta porta de submissão ao Senhor Jesus Cristo e seguir pelo caminho estreito da obediência à sua palavra, da submissão à sua vontade, que leva para dentro da vida eterna, nós teremos primeiramente que abandonar a influência dessa multidão de evangélicos complacentes, despreocupados, que nunca se pergunta se o seu estilo de vida e as suas escolhas estão sendo feitas de acordo com a vontade de Cristo. Essa é a grande pergunta, a grande questão que deve estar na mente de cada verdadeiro crente. Em minhas escolhas, no que eu faço, onde eu estou, eu devo me perguntar: isso está de acordo com a vontade do meu Salvador? Isso é agradável a Ele? Isso é entrar pela porta estreita da submissão ao senhorio de Cristo e passar a andar por este caminho estreito da submissão à vontade do Senhor. Então, ao passarmos, nós nos perguntamos: em tudo, estou eu dirigindo a minha própria vida e tomando as minhas decisões sem nenhuma referência à vontade revelada de Cristo, meu Senhor? Estou eu tomando as minhas grandes decisões, onde trabalhar, com quem me casar, que igreja frequentar, onde morar, grandes decisões da vida, sem nenhuma referência à vontade de Deus revelada na sua palavra? Se esta é a verdade, se este é o caso, Cristo não é o meu Senhor. Talvez eu considere teoricamente, teologicamente, como Ele é Senhor, mas Ele não é Senhor em minha vida diária. Eu não entrei por esta porta estreita e há um perigo de que talvez eu não tenha nascido de novo. Porque Cristo Jesus não pode ser o Salvador de uma pessoa sem ser Senhor. Eu não posso vir a Ele como Salvador e deixá-lo de lado como Senhor. Ele é Salvador e Senhor. É Ele o Senhor de fato da minha vida? Nós perguntamos. Eu não quero encarar o fato de que eu estou seguindo a vida nesse caminho largo, em que o ego e a vontade humana determinam a vida cristã. Um caminho escolhido, trilhado pela maioria dos evangélicos e cristãos nominais de nossos dias. E quando você atravessa essa porta estreita, você também deixará para trás, por necessidade, um número de coisas. Aqui está a primeira coisa que você deixará para trás. Você precisará deixar para trás o mundanismo. Nós deixamos para trás aquela multidão, este mundo de pessoas que seguem pelo caminho largo. Querido amigo, você deve perceber isso, que tornar-se um cristão é quebrar com o mundo, é romper com o mundo. Mas deixe-me fazer uma diferenciação aqui, porque há muitos líderes incautos na internet que dizem coisas assim:
Se você vai se apartar do mundo e não ouvir música do mundo, então é melhor você ser consistente, né? Para de ouvir e de receber os benefícios de tudo aquilo que é mundano. Por exemplo, não vai ao médico não, porque esse é do mundo, né? A medicina, não é? Não busca tecnologia, porque esse é do mundo, você não tem que separar do mundo. Mas são mestres incautos. O Senhor Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele nunca disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quando você passa por esta porta estreita, você deve deixar para trás, entenda, o mundanismo, aquilo que é tipicamente deste mundo, aquilo que é tipicamente intrínseco deste mundo, as coisas intrinsecamente mundanas. Você vai deixar deste mundo aquilo que traz, como diz a palavra de Deus em João capítulo 3, 1 João 3, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Assim, o modismo deste mundo, que traz este carimbo da concupiscência da carne e dos olhos da vida, você irá deixar de lado. Você não se vestirá dessas coisas sensuais, que promove, que põe na vitrine o corpo. Você não irá a lugares onde o mundo e a rebelião é promovida. A sua música não será mais essa música que promove a sensualidade, o ego, a traição, a vaidade, o desespero. Você deixa o mundo, essa multidão para trás. Você deixa o mundanismo para trás. Há muitas coisas belas, legítimas, criadas pelos homens, mas esse é um dom, uma dádiva de Deus, ainda embora o ser humano caiu. Nós não nos referimos a estas coisas, nós estamos falando do mundanismo, e o que você vê hoje dentro de muitas igrejas é o mundanismo em suas formas e cores mais fortes possíveis. A sensualidade, a projeção do ego, o antropocentrismo. Estas coisas não devem ter lugar na vida cristã e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, querido amigo, você não pode trazer o mundo para dentro da vida cristã, inevitável. Você deve quebrá-lo, ele não passa pela porta estreita. Você já partiu com o mundo, querido amigo. O que alimenta a tua mente, a tua alma? Músicas mundanas. Você põe o fone de ouvido, liga em casa aquelas músicas horríveis que ficam impregnadas em tua alma, que te ensinam uma filosofia de vida anti-Deus, secular, do tipo: eu dirijo a minha vida é aqui, o meu prazer e minha alegria é neste mundo. Ou você ouve músicas evangélicas da adoração cristã contemporânea que reduzem a Deus a um camarada e que roubam ele da sua glória e que não falam a mente, mas só as emoções, onde a letra e a música é uma coisa só, apenas para trocar as emoções, mas nunca a mente. Isso é mundanismo também. É o mundo com um vernizinho de cristianismo. É inevitável rompermos com o mundo. Em segundo lugar, ao passar por essa porta estreita, você deve deixar do lado de fora o ego. Você deve deixar do lado de fora o Senhor eu, meu, a minha vida, a minha forma. E aqui está a maior pedra de tropeço. Porque uma coisa é deixar o mundo, a multidão do caminho largo do lado de fora e sair dela para entrar e passar por esta porta estreita. Outra coisa é deixar o ego dominante do lado de fora. A submissão ao Senhor Jesus Cristo é algo que caracteriza a vida cristã verdadeira. Observe, esta porta, ela é uma porta que vem ao final de um caminho, e eu chego na porta e entro para dentro do palácio. Ou é uma porta que vem no início, eu passo por esse portão e é um caminho diante de mim. O texto nos diz, não é? A porta está no início do caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta e o caminho que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Você percebe? A porta vem no início. Arrependimento e fé, deixar o mundo para trás, deixar o orgulho para trás. Você não conseguirá viver a vida cristã carregando o orgulho e essas ambições carnais. Haverá um conflito entre dois senhores ao longo da jornada. Vai chegar um momento, meu querido amigo, em que este conflito vai se manifestar. E você, por necessidade, porque não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, irá rejeitar um para servir ao outro, irá trair um se necessário para adorar ao outro. Será o mundo ou será Cristo? Não há como Cristo e outro Senhor neste caminho. Assim, aqui está a maior pedra de tropeço. Submissão à vontade do Senhor vem no começo da vida cristã. E o resto da vida cristã é um desdobramento disso, uma vida de submissão alegre, independência de Cristo, conforme nós descobrimos mais e mais a palavra de Deus. Cristo é primeiramente recebido como Senhor, depois segue-se uma vida de conhecimento da vontade do Senhor e de dedicação a Ele.
Negar-se a si mesmo não significa negar certos prazeres legítimos, mas significa isso: negar o direito de domínio sobre nós mesmos e dizer: Senhor, domine minha vida. Você sabe o que é o termo Senhor no original aqui? Dominos, domínio. É Ele Senhor da tua vida. Você pode orar e usar esse pronome de tratamento em tua oração de uma maneira legítima ou hipócrita. Senhor, eu te peço. Ele é Dominus, Senhor da tua vida. Ele reina. É a vontade de Deus que determina as tuas escolhas ou o meu gosto, o meu ego. É Ele, Senhor, meu querido amigo. Nós deixamos essa autodependência de lado, de fora, e nós nos encontramos então a partir disso na vida cristã dizendo: não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma realidade profunda, uma realidade essencial. O Senhor Jesus Cristo está dizendo isso. Em terceiro lugar, a vida cristã é um caminho apertado, porque também é uma vida difícil. O caminho da vida autêntica é uma vida difícil, é uma vida muito gloriosa, muito profunda para ser fácil, para ser uma vida superficialmente vivida. Porque, querido amigo, a vida cristã significa viver para Jesus, viver para o céu, significa nadar contra a maré do mundanismo evangélico, da religiosidade complacente, carnal e odecido. Significa negar a si mesmo. Isso não é fácil. A vida cristã é um caminho apertado porque ela envolve sofrimentos. E quando ela é verdadeiramente vivida, ela envolverá algum nível de perseguição. O Senhor Jesus Cristo inclui isso no seu Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Você vê isso? Isso é perfeitamente ilustrado no Sermão do Monte. Ser rejeitado pelo mundo, ser rejeitado por um marido, por uma esposa, ser odiado por homens e mulheres. E como diz o apóstolo Paulo, todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguição a algum nível. Uma porta apertada, um caminho difícil a vida cristã. Quando nós entramos, nós devemos estar preparados para o sofrimento, para a perseguição. Um dos grandes males do evangelicalismo, de nossos dias é isso, que ele rouba esta verdade. E se você não está preparado para isso, então quando as marés vêm, as dificuldades vêm, você não entende, você desabala, você se desaba, você se quebra, não entendo, é tudo mal, tudo errado, isso acontece, aquilo acontece. Mas quando você encara esse conceito de peregrinação, que você não é deste mundo e que é dificuldade, você entende que essas coisas virão e você passa através dela, você entrou por essa porta estreita, você calculou antes, você pensou de antemão: eu virei ao Senhor e eu virarei as minhas costas para esse mundo e eu seguirei com Ele neste caminho para a eternidade. Há perseguições. Muitos cristãos evangélicos não parecem perceber e compreender isso, que é uma parte essencial da natureza e da vida cristã. Eles vivem um reino de fantasia pintado por muitos líderes, de prosperidade financeira, de saúde física contínua, somente ganhos, somente bênçãos, triunfalismo, paz em todos esse sentido com o mundo, aplauso, admiração. Essa é a mensagem de nossos dias. Mas observe isso: o Senhor Jesus Cristo não é maravilhoso e tremendo? Ele nunca buscou ocultar esta realidade difícil do sofrimento da vida cristã, nunca fez isso. O antagonismo do mundo contra o verdadeiro cristão é notável, não é a candura do Senhor Jesus Cristo com aqueles que o seguiam, é notável também a clareza com aqueles que queriam segui-lo. Ele dizia, insistia que mesmo em seu entusiasmo de segui-lo, que calculassem o preço de serem um seguidor, um discípulo. Esse é o ensino da palavra de Deus. A vida cristã não é isenta de dificuldades, de perdas, de decepções, de problemas, de enfermidades, em todas as suas formas, intensidades e momentos vários da vida cristã. Você está pronto para isso, meu querido amigo? Então, entrar por esta porta estreita de submissão a Cristo implica isso. Entrar por esta porta estreita de submissão implica isso. Uma atitude decisiva, uma decisão séria.
Deixa-me ilustrar essa decisão na Bíblia. Um dia o Senhor Jesus Cristo estava passando pelo Lago da Galileia, no norte, próximo a Cafarnaum. Ali era um ponto de confluência de várias nações, numa estrada chamada Via Maris. E ali os romanos tinham um ponto de coleta de impostos, e um judeu que havia comprado o direito de coletar o imposto, tirar sua parte, estava sentado junto à coletoria, chamado Mateus. Observe, o Senhor Jesus Cristo simplesmente passa diante dele com seus discípulos e olha nos olhos de Mateus e diz esta palavra única: segue-me. E o que ele faz? Ele se levanta e ele deixa tudo para trás e ele segue o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira atitude, de entrar por esta porta de submissão ao Senhor Jesus Cristo a partir de agora. Uma atitude decisiva e séria. Teste final: se Jesus é Senhor da minha vida, se eu consagrarei a minha vida a este caminho de vida ou não. E esse caminho que controla, é Ele que controla e dirige a minha vida. É esse o princípio que determina as minhas ações. Ele é Senhor da minha vida. Se a resposta é negativa, então a minha resposta ao Sermão do Monte é trágica, porque eu ainda sou o Senhor de minha vida e eu devo reexaminar as minhas prioridades espirituais. Eu tenho vivido uma vida de peregrinação com o povo de Deus. Amigos, a vida de um salvo é como a de um peregrino. Nós temos marcado isso. A Bíblia ensina que um crente é um peregrino. Ele está passando por esta terra em direção ao céu. Ele não é um expatriado que escolheu viver nessa outra pátria. Ele está passando. E se ele está passando, ele anda leve. Ele não cria raiz. Assim ele sabe que a dificuldade no caminho não é a sua pátria, é a sua cultura. As pessoas olharão com franzida a face para essa pessoa estranha de outro mundo. Ele entende isso, ele encara isso. A Bíblia está cheia do conceito de peregrinação. Caso nós vivemos consistentemente como peregrinos, para um crente entrar pela porta de submissão à vontade de Deus implica encarar esse conceito de peregrinação. Considere, por exemplo, uma coisa na vida cristã que está em conexão à peregrinação. Mais uma vez, uma vida de peregrinação envolverá dificuldades. Logo no início nós somos lembrados disso. Nós não somos bem aceitos depois da conversão, não é? Alguma coisa muda. Mesmo familiares mais próximos começam a mudar a sua atitude para conosco, porque nós já somos diferentes. Nós não temos o prazer naquelas chacotas, naquelas piadas sujas, naquela fofoca, naquela música horrível, naqueles ambientes estranhos. O dia do Senhor se torna algo maravilhoso para nós, e eles olham e dizem: você é um idólatra, um fundamentalista, sofreu lavagem cerebral, você não vai mais nas festas, você não está mais com a gente, você não faz mais nada, só quer saber de Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e orar, e orar, e orar, ficou doido, precisa disso tudo. Isso é peregrinação, e nós encaramos isso, embora todos nós tentamos ser corteses e bondosos e pacientes, nós seremos tratados mal. E as pessoas tirarão vantagem de nós, de nossa candura, porque as pessoas deste mundo, talvez você tenha percebido, olha para você como uma pessoa ingênua. Você não mente, você não xinga, você não tenta trapacear. É uma pessoa ingênua, elas tentam tirar vantagem de você. E como peregrino nós estamos preparados para isso. E outras coisas que acontecem na vida de todo crente: a hostilidade, a humilhação, a desentendimento, e o diabo garantirá que ele moverá seus filhos e filhas de uma maneira hostil contra um crente. Não importa quão cortês você deseje ser, mas se você não entende isso, meu querido irmão, então, como eu mencionei, você sairá por aí dizendo: porque as pessoas não são gentis comigo. Algumas são, a maioria não são, porque elas dizem certas coisas contra mim sem eu ter feito nada, não é justo. E você deve entender que você é um peregrino, e que um dia você calculou passar por esta porta estreita. Você é diferente. Há dificuldades. E nós entendemos o que envolve ser um peregrino, não é? Nós aceitamos. Quando nós encaramos ser um peregrino, nós aceitamos então o que significa apoiar-se somente no Senhor Jesus e em Sua Palavra, e derivar a nossa alegria da nossa comunhão com Ele e o Seu povo e da certeza de vida eterna. Assim nós devemos esperar sermos maltratados, injuriados, mal compreendidos, difamados com frequência, ignorados pelo sistema, colocados para trás. O mundo é contra nós. Isso é entrar pela porta estreita. Ele termina o seu glorioso sermão das bênçãos, das bem-aventuranças, do padrão de um crente, a promessa de bênção, a promessa de resposta de oração, a promessa de encorajamento, e de repente ele aplica isso.
Ele diz: entrai pela porta de submissão. Queridos amigos, por fim, entrar por essa porta de submissão, essa porta estreita, significa também manter diante de nossos olhos que há um final desta jornada e deste caminho estreito. Isso é algo maravilhoso, porque é um caminho, diz o Salvador, que leva à vida eterna, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que palavras não é? Eu posso saber que Jesus Cristo é quem me trouxe esta porta, me fez ver os meus pecados, que Ele próprio é a porta, o meio de salvação, e que Ele é o caminho pelo qual eu sigo, eu estou com Ele, Ele está comigo o tempo todo, e que ao final eu sou recebido por Ele. Não é maravilhoso? Isso pode ser comparado com aquela porta larga, cujo destino final é um lago de fogo e inferno, e há muitos enganos, e há muitas feridas e decepções no caminho também. É uma porta enganosa esta porta deste mundo. Ela te promete, mas por trás é uma isca afiada para te manter longe de Deus e acabar com você. É uma porta ilusória, e há muitos demônios ali dentro daquela porta, e muitos lobos, há muitas dificuldades. Mas essa porta estreita, ela é tão realista, e nós entramos por meio dela pelo arrependimento e a fé. E porque é uma porta que está no início do caminho, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, encaramos a realidade da vida cristã, e assim nós temos paz e certeza e segurança do final desta jornada. Ele diz: entrai pela porta estreita.